Amigos, do Campeonato Brasileiro continua sinalizando quem está mais próximo da zona de cima, quem está mais próximo da zona de baixo, para permanecer nestas duas situações. Porque quem está na ponta de cima tem desde o início do campeonato se mantido por ali. E quem está na ponta de baixo tem desde o início do campeonato também se mantido nesta ponta de baixo. E isto são dois sinalizadores importantes que nós vamos analisar a seguir. Antes eu quero te fazer um pedido, clica no sininho, ativa o sininho, dá um like, vem para cá, te inscreve no canal, compartilha o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. O Campeonato Brasileiro, na sua tabela, apresenta a seguinte situação. Vou relatar para vocês. O Atlético Mineiro tem 30 pontos, está em primeiro lugar, tem um jogo a menos. O Internacional tem 28 pontos. Em segundo, em terceiro está o Flamengo com 27, um jogo a menos, que agora na terça-feira ele já se igualará em número de jogos ao Internacional. Jogará contra o Goiás às 18 horas no Rio de Janeiro, que também o Goiás, que tem 3 jogos atrasados, ficará com 2 jogos atrasados. Portanto, o Flamengo, se vencer a equipe do Goiás, já alcançará o Atlético Mineiro e estarão os dois dividindo a primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Depois vem o São Paulo com 26, também um jogo atrasado. O Fluminense com 24 pontos. O Santos também com 24 pontos. O Palmeiras com um jogo atrasado e 22 pontos. O Fortaleza tem 21 pontos. O Sport tem 20 pontos. E o Vasco na 10ª colocação com 18 pontos e um jogo atrasado. Depois, na 11ª posição, aparece o Ceará com 18. O Atlético Goianiense também com 18, o Botafogo com 18, o Grêmio está na 14ª posição com 17 pontos e um jogo a menos. Em 15º lugar, o Clube Atlético Paranaense com 15 pontos e um jogo a menos. Depois, em 16º, o Bahia com 15 e agora a turma da zona do rebaixamento, o Corinthians com 15, o Coxa com 15, o Bragantino com 12 e o Goiás com 9. Cumpre salientar que o Grêmio está a 2 pontos daqueles que estão integrando, do primeiro que ingressa na zona do rebaixamento, que é o Corinthians. É evidente que há outros clubes aqui, o Clube Atlético do Paranaense e o Bahia, estão nesta faixa intermediária também, com 15 pontos, entre os 17 do Grêmio e os 15 daqueles que estão com a mesma pontuação do Corinthians, sendo que o Corinthians, pelo saldo, vai para a zona do rebaixamento, o que é um sinalizador muito importante. O número de equipes que o Grêmio tem para ultrapassar, para chegar pelo menos à zona intermediária, é muito maior do que o número de equipes que o Grêmio tem para ser ultrapassado, para cair na zona do rebaixamento. É uma situação preocupante a do Grêmio, queiram ou não. E ontem o seu dirigente, após o jogo, disse o seguinte: olha, faltam muitos jogos para o campeonato terminar. Este é um dos piores argumentos, é um dos argumentos mais preocupantes quando é apresentado, especialmente por um dirigente. A próxima rodada, como dissemos, marca na terça-feira a recuperação de um jogo da 11ª entre Flamengo e Goiás, que pode alterar a posição do Internacional na competição e o Internacional ficar para trás, ficar em terceiro lugar. Na quarta-feira, os jogos serão os seguintes: às 18 horas, Palmeiras e Coritiba. Às 19 horas e 15 minutos, Grêmio e Botafogo. Este jogo na Arena, o Botafogo ontem ganhou do Sport lá em Recife, e o Botafogo com 10 jogadores. Às 20 horas e 30 minutos, Santos e Atlético Goianiense. Às 21h30, Clube Atlético Paranaense e Corinthians. Este é um jogo terrível, um jogo terrível. Depois teremos também às 21h30, Atlético Goianiense e Fluminense. E ainda às 21h30, o Sport Recife e o Internacional. Na quinta-feira, às 20 horas, teremos Flamengo e Bragantino. E na sexta-feira, Goiás e Bahia. Portanto, aí estão os jogos para este meio de semana, colocados desta forma, com os clubes sofrendo com as devidas preocupações, porque, segundo o próprio Renato, tudo começa a se definir a partir da 19ª rodada, quando ele deu o prazo para o Grêmio decolar. Mas se percebe que não só o Grêmio, também outros clubes estão com muitas dificuldades para decolarem para a próxima etapa do Campeonato Brasileiro, para o retorno. O brasileiro começa a tomar contornos definitivos em matéria de classificação para o título, para o G4 e até mesmo para o bloco intermediário. Um abraço.